Guilherme Seria tá na área, meu canal, minhas regras. Aproveita que você tá aí, dando aquela moral pra mim. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações. Receber sempre que eu postar um vídeo aqui falando das rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B. Essa semana teve algumas polêmicas, vamos falar de 3 jogos que eu achei legal, a gente tá comentando aqui. Mas aproveita aí, compartilha, curte, comenta, vamos espalhar o canal aí, tá ficando legal, todo mundo comentando, falando. E hoje vamos falar Santos e Fluminense, jogo bom na Vila Belmiro, vamos falar de Palmeiras e Ceará, Ceará e Palmeiras, no jogo no sábado. E vamos falar também de Vasco e Chapecoense em São Januário, beleza? Então vamos lá comentar desse lance para vocês. Primeiro vamos falar de Vasco e Chapecoense, jogo em São Januário, a arbitragem do Rodrigo Flores de São Paulo, VAR Vinícius Furlan também de São Paulo, e 2 lances cruciais aí pra gente comentar. O primeiro, o pênalti do Vasco. O jogador é empurrado dentro da área pelas costas, e o que mais me chama a atenção nesse lance é o Furlan por si só decidir e interpretar o lance pelo árbitro. Acho que em lances como esse, o VAR deveria chamar o árbitro para ter aquela segunda oportunidade, que virou normal, virou rotina dos árbitros poder ter uma segunda chance de analisar o lance, ver, decidir, conversar, dialogar, fazer aquele meeting, aquela reunião ali para decidir se marca, se não marca. Então o que mais me chamou a atenção nesse lance é o VAR, no caso o Furlan, decidir pelo Flores, decidir se ele marcaria ou não, dizer que o jogador parou de correr para receber o contato, que não foi empurrado, que não houve falta. Então é mais fácil a gente tirar o árbitro de campo e deixar a gente decidir pelo VAR, porque existem situações que o árbitro não marca, o VAR chama. Aí tem situações que o VAR não chama, e agora tem situações que o VAR já decide pelo árbitro. Então é um lance claro para mim de pênalti, há um empurrão nas costas do jogador do Vasco, e que o Furlan, como o VAR, decidiu pelo árbitro de campo. Então o papel está sendo invertido nesse momento dentro do campeonato, e vamos ver se essa semana dentro aí do aprimoramento, que estão todos os árbitros reunidos, né, no Rio de Janeiro para fazer essa reciclagem, esse aprimoramento. Eu acho que é mais um puxão de orelha mesmo do cinema em todos, para que aquele negócio volte ao eixo, porque está muito difícil, toda rodada a gente tem um probleminha desse, beleza? Então essa é a minha opinião desse lance do Vasco. Pênalti claro para o Vasco, não marcado pelo árbitro. Agora sobre a expulsão, cartão amarelo bem aplicado numa falta, o Nenê, uma jogada boba na lateral, e depois ficou reclamando, falando que foi a primeira falta dele, e o Flores bem expulsou o Nenê. Acho que é assim que tem que ser, na minha opinião, demorou para ser assim. Um exemplo do Davi Luiz na última quarta-feira, agora o Nenê. Acho que os jogadores estão percebendo que os árbitros estão um pouco, com medo de apitar e estão querendo montar em cima. E nesse caso, nos dois, do Luiz Flávio e do Flores agora, os árbitros foram bem expulsar para não admitir esse tipo de reclamação. Então nesse caso acertou o Douglas, é assim que tem que ser, e que isso continue pelo campeonato todo. Não admitimos esse tipo de situação entre os árbitros. Isso aí vai fazer com que a gente volte a ter o respeito dos jogadores. Agora o jogo do Palmeiras, vamos falar de Ceará e Palmeiras, Palmeiras e Ceará. Lances complicados para o Daronco, em alguns para mim ele errou, outros ele acertou. Mas vamos seguir falando primeiramente do contra-ataque puxado pelo jogador número 7 do Palmeiras. Falta fora da área, num primeiro momento o Daronco fala que não foi nada, o VAR foi bem, chamou ele, analisou, viu que era uma oportunidade clara de gol, fora da área, analisou bem o lance, voltou atrás da sua decisão inicial e marcou a falta fora da área e expulsou o 7 do Ceará, o Richarlison. Eu acho que foi bem o Daronco nesse lance, é assim que tem que ser. O VAR foi bem em chamar, interpretou, mas disse a ele que ele tinha que ter uma segunda visualização do lance, não decidiu por ele, quem decidiu foi o Daronco. Então bem aplicado o cartão vermelho, numa falta fora da área, uma oportunidade clara de gol. Nesse lance o Daronco acertou. Em relação ao pênalti do Gustavo Gomes em cima do Mendonça, para mim pênalti claro. O Daronco tinha que ter ido ao VAR, porque se ele vai ao VAR ele vê o gesto, a mão,
do Gustavo Gomes no rosto do Mendonça. Então, nesse caso, para mim, o Daronco errou, o VAR também errou em não chamar e não fazer com que o Daronco fosse ao vídeo, ao monitor, para ter uma segunda opinião do lance. Um lance que o Gustavo faz propositadamente, né, o gesto em cima do rosto do Mendonça. Então, para mim, foi pênalti. Errou o Daronco nesse lance que ficou claro para todos o movimento do braço do Gustavo em cima do Mendonça. Vocês podem analisar aí no vídeo. Há o toque, há a intenção de empurrar o jogador pelo rosto. Então, para mim, nesse caso, ele errou. Pênalti pro Ceará, em que o Daronco não marcou. E por último, no jogo do Ceará e Palmeiras, um pênalti marcado em cima do Vina pelo Danilo, que para mim não foi. O pessoal fica falando na minha orelha, comentando, zoando, que o árbitro fica compensando, compensou. Para mim não tem essa. Para mim ele errou, na verdade, 2 vezes em não dar um pênalti e agora dá o que não foi. Acontece na arbitragem, faz parte, todo mundo erra, mas nesse caso não foi nada. E outra, mais uma vez, o VAR não chamou para ele olhar. Tem que chamar, tem que olhar esse tipo de lance. Se o Daronco olha na televisão, ele vê que ele não marcou. Até no campo você pode reparar que ele apita sem tanta confiança, fica parado ali dentro da área penal. Ele estava mal posicionado também nesse caso, poderia estar um pouco mais aberto para a esquerda para conseguir visualizar o lance perfeitamente. Então, para mim não foi nada, errou o Daronco. E por último, Santos e Fluminense, a arbitragem do Braulio foi bem no lance de pênalti. Lance na quina da área, diferentemente do Daronco, que eu mostrei no vídeo anterior, bem posicionado, na diagonal do lance, marcou corretamente o pênalti a favor do Fluminense. O jogador do Santos faz o toque no jogador do Fluminense e o Braulio bem posicionado marca. Sem contestações, todos entenderam que foi pênalti, uma arbitragem diferente do que vem acontecendo, a arbitragem boa do Braulio ontem no jogo. Então, é isso que a gente espera, é isso que a gente quer. Então o VAR precisa entrar no jogo quando é necessário. Estamos deixando de entrar no jogo quando é necessário e entrando quando não precisa. Então fica aí, né, a nossa esperança nessa semana, que os árbitros vão fazer aquele trabalho para voltar todo mundo com vontade de acertar, minimizando os erros. Não vai parar, óbvio que vamos continuar tendo polêmica, porque um vai achar que é, outro não é, mas o importante é o árbitro ter aí confiança de voltar a apitar e acertar em todos os lances. Beleza, galera? Obrigado aí mais uma vez por assistir o vídeo. Então curte aí, compartilha, comenta, manda direct, chama no zap. Próximo aí vídeo eu já vou colocar aqui o meu zap também, direct do Instagram, para vocês mandarem mensagem, mandarem os lances para a gente comentar aqui. Valeu? Um abraço!